Porque é importante conhecer a forma como se deu a criação do universo, ou no caso aqui, se tratando do princípio uno absoluto, do não condicionado, do não ser, em sua primeira diferenciação, seu primeiro despertar, que é a formação desse primeiro raio que viria a ser depois os outros raios para a conclusão da obra da criação. Por que que é necessário compreender tudo isso? Porque o microcosmo, ele é um espelho do macrocosmo. Então, da mesma forma, vai acontecer em relação à criação dos homens, ou seja, sobre a questão da criação humana. Todos esses princípios e como é que se deu essa cosmogênese vai nos levar a compreender como se deu a formação humana. Ou seja, para que houvesse a queda, né, a chamada queda dos anjos, entre aspas, precisamos compreender isso porque o microcosmo ele é um espelho do macrocosmo. O livro fala que o filho da Virgem Celeste Imaculada, ou protilo cósmico não diferenciado, que a gente sabe que, por exemplo, tem o nome de Mula Prakriti, mas poderia ter qualquer outro nome, é apenas para indicar algo metafísico e abstrato, que é exatamente hoje como matéria em sua infinidade, nasce de novo na Terra como filho da Eva terrestre, que é a nossa mãe Terra, e se torna a humanidade como um todo, passado, presente e futuro. Porque Jeová, ou se eu não me engano aqui, acho que é Iod, né? Ou Jod, Ré, Val, Ré, que são aquelas três, aliás, quatro letras do tetragramaton, é andrógeno, ou seja, é macho e fêmea ao mesmo tempo. Então, a mãe virgem aqui, ela representa a substância primordial, só que agora como matéria em sua infinidade. E dessa matéria nasce de novo como filho a mãe terra, que logo depois vai ser a própria humanidade também, né? Porque ao passo que ocorre a evolução da cosmogênese, ocorre também a evolução humana. Aí em cima nós temos o Filho como todo o cosmos e embaixo a humanidade como filho também. Só que agora é no nível mais de existência abaixo, ou seja, descendo as escalas da existência. Bom, aí também talvez dá para compreender porque a tríade forma dentro do círculo o tetrácteis, ou o quadrado sagrado, sendo que o quadrado inscrito no círculo é a mais poderosa de todas as figuras mágicas, inclusive é muito vista na alquimia. A tríade representa exatamente a ligação desses três elementos, que é o que a gente acabou de ver. A manifestação primordial chamada de, no caso, a substância primordial chamada de Mula Prakriti, ou, ou mãe, né, por assim dizer. O pensamento divino, o espírito divino, a mente inconsciente universal, que engendra na mãe e gera o filho. O filho é a primeira manifestação, é a primeira diferenciação, é o primeiro raio, é Keter. A relação desses três elementos, por assim dizer, vai gerar um quarto. O quarto elemento é exatamente o que essa relação dos três vai fazer no mundo material, que é a formação do universo. Ou seja, é a conclusão da obra, é o restante, porque a tríade superior ela é apenas o início daquilo que viria a ser o mundo manifestado. Ou seja, vai acontecer os desdobramentos do primeiro raio em sete raios. Bom, para finalizarmos, tem uma parte do livro especificamente que diz o seguinte: nunca será demais insistir neste ponto para que o leitor o grave bem. Os 10 membros do Homem Celeste são os 10 Sefirote, mas o primeiro Homem Celeste é o espírito não manifestado do universo.
não devendo jamais ser desvirtuado e confundido com o microposopo, a face ou o aspecto menor, o protótipo do homem no plano terrestre. Bom, em outra parte, ela fala o seguinte: verdade é que o Ein Sof, o nada absoluto e sem limites, utiliza também a forma do Uno, o homem celeste manifestado, a causa primeira, como sua carruagem, em hebreu, Markabah, em sânscrito, Vahana, para descer e manifestar-se no mundo dos fenômenos. Mas os cabalistas não esclarecem como pode o absoluto servir do que quer que seja, nem exercer algum atributo, visto que, como o absoluto ele carece inteiramente de atributos, não explicam tampouco o que realmente seja a causa primeira, o logos de Platão, a ideia original e eterna que se manifesta por meio de Adão Cadmo, o segundo logos, por assim dizer. No livro dos Números, se explica que o Ain é o único existente por si mesmo, e que o seu oceano, o Bitos ou Baitos dos gnósticos, chamado Propator, não é senão periódico. Este último é Brahman, como diferenciado de Brahman ou Parabrahman. É o abismo, a origem da luz, ou Propator, que é o logos não manifestado, ou a ideia abstrata, e não a Insof, cujo raio se serve de Adão, Cadmo, macho e fêmea, ou o logos manifestado, o universo objetivo como de uma carruagem para que se possa manifestar. Todos, inclusive, incluindo, na verdade, as hierarquias superiores e inferiores, emanam da Virgem Celeste, a grande mãe em todas as religiões, o andrógeno, o Sefirá Adão Cadmo. Sefirá é a coroa Keter, mas somente no princípio abstrato, como um X matemático, a quantidade desconhecida. No plano da natureza diferenciada, ela é a imagem feminina de Adão Cadmo, o primeiro andrógeno. A Cabala ensina que o Fiat Lux se refere à formação e à evolução dos Sefirot e não à luz como o oposto das trevas, diz o Rabino Simeão. Ó companheiros, companheiros, o homem como emanação era ao mesmo tempo homem e mulher, Adão Cadmo, verdadeiramente, e este é o sentido das palavras, faça-se a luz, e a luz foi feita, e este é o homem duplo. Mas nem a cabeça e nem os ombros de Adão Cadmo podem ser vistos, e assim, lê-se no Sifirá Disneyultia, o livro do mistério oculto, que diz o seguinte: no começo do tempo, depois que os Elohim, os filhos de luz e de vida, ou os construtores, formaram da essência eterna os céus e a terra, construíram os mundos de 6 em 6. Vocês verão que quando eu falar em Elohim, são os seres ou as emanações, os raios, que construíram não só os mundos, mas também o homem, porque conforme os mundos eram criados, o homem, a constituição do que é o homem hoje, também era criada, ao passo em que cada mundo desse, ou cada globo, era criado uma parte ou uma constituição daquilo que é o homem hoje também era criada ao mesmo tempo. Bom, e agora trazendo para uma simbologia, o primeiro triângulo, que é Keter, Okma e Binar, representam o segundo logos, porque o primeiro logos, no meu ponto de vista, ele seria o princípio uno no seu primeiro, vamos dizer assim, antes do primeiro despertar, né? Ali já em formação da diferenciação que viria a ser Keter, a primeira manifestação. Então, aqui eu coloquei o triângulo supremo como macroposopo, né? Ou a face maior. E o terceiro logos ficaria com as 7 sefirot, que é a representação do microposopo, ou a face menor. E o Adão Cadmo, ele é tudo isso, é as 10 sefirotes.
ao passo que as 10 sefirotes também representam o mundo manifestado, tal como é hoje. Bom, talvez em outro vídeo eu venha falar sobre esse primeiro triângulo supremo, agora como na manifestação do cosmos, na construção, né, na conclusão da obra e também na formação dos seres humanos e também sobre a queda dos anjos. Bom, para a doutrina secreta, a criação do universo e do mundo, ela é obra de um conjunto de seres, ou por assim dizer, de seres superiores, que a Cabala identifica como raios. Então, quando a Cabala fala Binah, Rockman e vai descendo, Jessé, tudo isso representa a legião de seres superiores que são raios. É daí que vem a questão da mônada, dos outros princípios do ser humano, humanas, enfim, tem todo um conjunto de informações através dessa simbologia que a Cabala, ao meu ver, ela simplificou. Não no sentido negativo, pelo contrário, mas é que quando a gente vai lendo um livro e vai descobrindo coisas, a gente percebe, a gente vai puxando o fio da meada, e um livro leva ao outro, e leva o outro, e leva o outro, até você encontrar, eu acho que isso não vai, pode não acontecer, de você encontrar uma fonte, né? Onde você pare de buscar. Em que pese, muitas dessas informações já supre muita a necessidade da busca do conhecimento, do autoconhecimento. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que por trás de toda essa simbologia existe muito conhecimento em que eu fui encontrar nos livros da doutrina secreta da autora Helena Blavatsky. Bom, e também, só para adiantar algumas coisas também, é, essas 7 sefirotes, elas representam também uma série de legião também de seres inferiores, por assim dizer. Não inferiores porque é mal ou coisa assim, mas porque está abaixo do Triângulo Supremo. É uma questão só de densidade, né? Eles foram responsáveis pela criação daqueles corpos que, por exemplo, é o corpo astral, o corpo do pletério e o corpo físico. E aí a gente vai entender depois sobre toda essa constituição do que é o homem, do que é o homem hoje, né? Formado tal como a gente vê. Bom, mas isso é assunto para próximos vídeos. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se não é inscrito, se inscreva e nos vemos nos próximos vídeos. Até breve. Tchau, tchau.